Fala pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui a título de teste mesmo. Eu gosto muito do produto Bardal B12, uso no meu carro e uma dúvida que eu tenho é o quanto que ele pode alterar a viscosidade de óleos mais finos, como o caso desse óleo aqui, que é um Shell Helix HX8530, e o quanto que o B12 comum ele pode alterar a viscosidade desse óleo, principalmente a frio. Então eu decidi comprar aqui algumas seringas. Eu vou fazer a diluição do Bardal B12 no óleo, 5W30 ali da Shell, na proporção ali de 10%. Tem escrito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tem aqui na proporção de 10%, aí tá escrito aqui embaixo B12, 10%. Tem o outro aqui que eu coloquei na proporção aqui de... Deixa eu ver aqui. A câmera fica muito difícil de focar. Então, a proporção aqui tá de 20%. Tá escrito aqui, ó, 20%. Embaixo tá escrito B12. E a terceira seringa não tem nada escrito, que vai ser só o óleo no puro mesmo. Só puxar o... Voltei, pessoal. Aqui só para vocês identificarem, ó. Aqui tá 10%. Escrito, né? 10% B12. Aqui tá de cabeça para baixo, né? Mas tá 20% B12. E aqui é o óleo puro. Aí só para vocês entenderem mais ou menos aqui, ó, em temperatura ambiente. Quando você vira, ele tem que alcançar o mesmo ponto na mesma velocidade. Você pode ver, ó, que eles estão quase iguais em questão de velocidade. Eu tô tendo até a impressão que o do meio ele tá um pouco mais lento, que é justamente o que tem 20% de B12. Mas é pouca coisa. Em temperatura ambiente mudou realmente muito pouco a viscosidade. Então vamos continuar aqui, ó. Ó. Dá pra ver que esse daqui, da esquerda, ele é um pouco mais rápido. O do meio é um pouco mais lento. E o da direita, ele é até parecido com o óleo puro, mas um pouquinho, talvez, mais lento. Talvez aí pausando no vídeo vai dar pra ter uma noção melhor. Vou fazer esse teste. Vou fazer aqui, ó, com o celular um pouco mais em pé, melhorar o ângulo. Tá tapando, minha mão tá tapando. Agora eu vou congelar, né? Colocar no congelador e ver em temperatura muito baixa o quanto que muda a viscosidade, que é onde a gente mais percebe a mudança. Então, galera, coloquei aqui o produto aqui no micro-ondas. Vou deixar 30 segundos para fazer o teste a quente. Fluido já aquecido. Ó, aqui ambos aquecidos, o comportamento é muito parecido. O comportamento é muito parecido, muito mesmo. Então, realmente a quente
quase nenhum tipo de alteração na viscosidade, que é algo bom. Quanto menos a gente altera a viscosidade, menos a gente altera aquilo que foi projetado de viscosidade para o motor, né? Se alterar muito a viscosidade, fica complicado porque a gente acaba fugindo da especificação do fabricante. Então parece que o B12 realmente, até na proporção de 20%, não está alterando muito a viscosidade do lubrificante. Próximo teste é colocar no congelador. Pessoal, aqui já coloquei no congelador por algumas horas, está bem gelado. Vamos fazer o teste da viscosidade agora. Desse lado, desse lado. Aqui, ó, só para vocês entenderem melhor como é que funciona. Aqui, ó, 10%, 20%. Dá pra ver que a aditivação com 20% muda bastante a viscosidade. Também, né, é uma situação muito extrema, a gente está em temperatura negativa. A aditivação com 10% não muda tanto assim a viscosidade, mas muda. Mas a aditivação com 20% muda bastante. Pessoal, como dá pra ver aqui, ó, no início do vídeo eu tava falando 40 ml, né, de Bardal B12, foi um erro que eu cometi. Na verdade são só 4 ml para proporção de 20%, porque o total aqui é de 20 ml. Então só para fazer essa correção aí. Aqui tem aproximadamente aqui as 20 ml que eu já tinha falado. Esse daqui é o óleo puro, tá? Como dá pra ver aqui, ó, esse daqui é a base dela. As outras duas bases tem coisa escrita ali, uma de 10 e outra de 20%. E agora eu vou fazer o teste do tempo de escoamento. Então aqui, ó, começou. Agora vamos ver quanto tempo vai demorar para escoar totalmente. Tem que deixar um espacinho ali para o ar poder sair, né? Não atrapalhar o fluxo.
Assim que eu tirei o dedinho ali da parte de baixo do tubo, já começou a gotejar. Aí já dá pra marcar pelo tempo do vídeo aí quanto tempo que vai demorar para poder escoar esse frasco inteiro aqui. A parte é um pouquinho chata, né? Tem que ficar aguardando. Não tem o que fazer. Só para poder esclarecer, eu aqueci o óleo um pouco no micro-ondas para ele ficar numa temperatura mais próxima do ambiente e não ficar tão gelado, né? Porque ele estava no congelador, então ele estava em temperatura negativa e aí se tentasse escoar o óleo daquele jeito ele ia demorar muito tempo. Então eu aqueci todos eles no micro-ondas juntos para atingirem a mesma temperatura. Esperei um tempinho e agora tô vendo aqui quanto tempo demora para poder esgotar. Esse teste aqui ele já indica bastante coisa sobre a viscosidade também do produto. Tá aproximadamente aqui em temperatura ambiente. E no final do vídeo eu vou fazer as considerações finais. Achei que aqui no final demora bastante, né? Porque a pressão do fluido diminui, né? Então ele vai esgotando um pouquinho mais lento. Assim que sair, terminar tudo aqui. Pronto. Aqui é o Bardal B12 de 10%. 10% de Bardal B12. Vou fazer o teste. Tá fluindo. Tá acontecendo um fenômeno engraçado aqui agora, né, com o Bardal B12. É que enquanto com óleo puro ele estava gotejando, com o Bardal B12 ele está criando... Opa, deixa eu tentar filmar aqui. Ele estava formando um filmezinho de óleo, né? Um fio de óleo que ia descendo de forma contínua. Agora começou a gotejar. E está gotejando até bem rápido. Vamos ver se vai continuar assim até o término. Eu tô tendo a impressão que está indo até um pouco mais rápido. Deixa eu colocar a mão aqui embaixo para ver mais ou menos a temperatura. Não coloquei atrapalhando o fluxo não, só para ver realmente a temperatura. Para ver se está mais ou menos na temperatura do outro. Eu tô tendo a impressão que ele está indo até bem rápido.
Fica um destaque aí para a embalagem de Bardal Flex, né, aditivo de combustível, que eu estou fazendo teste também no carro. Depois eu posto o que eu achei. Tô colocando nessa latinha aqui para poder, na hora de jogar fora, né, fazer o descarte correto e não sair jogando em qualquer lugar. Acabou. Fala pessoal, esse aqui já é o Bardal com 20%. Eu olho com 20% de Bardal, né? Vou fazer o teste. Aqui ó, tem os 20 ml. Que é o comportamento que eu tinha falado com o Bardal, esse aqui ó. Ele forma um filme de óleo, né? Eu não sei se no óleo puro ele chegou a fazer esse filme aqui. Eu acho que ele foi gotejando desde o início. Que é um comportamento interessante, né? A impressão que dá é que o óleo ele fica bem mais pegajoso com o Bardal. Mesmo que não altere muito a viscosidade, ele fica muito pegajoso. O que parece ser o que faz ele melhorar a questão da partida frio e tal, porque quando você dá a partida frio, o óleo ele está aderido, né, às peças, ao comando de válvulas, ao virabrequim, às paredes do cilindro. E dessa forma ele acaba conseguindo ter uma partida frio melhor, com o motor já bem mais lubrificado. Essa é a impressão pelo menos que passa, assim, que o óleo fica mais pegajoso, um pouquinho mais aderente. Mas não necessariamente que ele altere absurdamente a viscosidade. A gente conseguiu ver nos vídeos anteriores que a proporção de 20% dá uma alterada, principalmente no funcionamento ali em temperaturas muito baixas, dá uma alterada na viscosidade. Em temperatura ambiente altera também um pouco, mas não muito. Com óleo aquecido quase sem alterações de viscosidade. O ideal realmente é que praticamente não mude a viscosidade, né? Porque o aditivo ele pode ter um melhorador de índice de viscosidade, que é a capacidade do óleo manter a sua viscosidade estável em alta temperatura, mas isso não pode alterar a viscosidade normativa do produto. Se o produto é 530, ele tem que continuar sendo 530. Ele só tem que ter mais estabilidade nessa viscosidade 530, mesmo em altas temperaturas. Que é assim que funciona o melhorador, né? O aditivo MIV, melhorador de índice de viscosidade, que contém na linha toda do Bardal. Bardal B12, toda a linha do Bardal B12 tem esse aditivo. Também tem outros aditivos, como melhorador de aditivo detergente, que melhora a carga TBN, antioxidante. Deve ser um aditivo à base de cálcio, magnésio. Tem aditivo anti-atrito, que é o que tudo indica é a base de zinco e fósforo, provavelmente ZDDP, que é o que cria essa ação polar, né, que o produto tanto fala. E esse melhorador de índice de viscosidade, né, que o produto tem, que toda a linha Bardal tem. Então, o que tudo indica, ele é um produto que trabalha com esses três pilares, né? Um aditivo anti-atrito, né, de extrema pressão, provavelmente ZDDP, aditivo de detergente, muito provavelmente cálcio, magnésio, e melhorador de índice de viscosidade. Então ele é um complemento para a aditivação do óleo original. Essa é a finalidade dele, né? Esse aditivo. Diferente, por exemplo, de outros tipos de aditivo que tem a função não tanto de complementar o óleo. Aqui. Acabou.